estes estudos e é um prazer muito grande poder estar aqui com todos vocês, né? Sejam muito bem-vindos a esse nosso estudo. Nós vamos fazer um intensivo mesmo, né? Vamos estudar hoje, se Deus nos permitir, sábado que vem, também vamos estar aqui no mesmo horário, e aí no outro domingo, dia 12, nós vamos terminar este estudo no período da tarde. Então, é um estudo bem intensivo e eu espero que você possa estar aqui conosco, participando deste estudo, não é? Nós vamos ter alguns períodos de intervalo, que você pode se levantar, tomar um café, tomar uma água, e, logicamente, se você precisar fazer isso durante o estudo, você fique à vontade também, tá bom? Queria também dizer a todos que nós vamos até às 5 horas da tarde hoje, na nossa primeira sessão. Aí vamos fazer um intervalo, começamos de novo 5h30 e vamos até às 7 horas da noite. Vamos fazer um novo intervalo, voltamos às 8 horas e vamos até às 9. Tá? Então, nós vamos ficar bem fixo nesses horários, não vou passar desses horários, e peço a você que, se você tiver uma pergunta ou algum comentário, por favor, você tem todo o direito de fazer e eu quero ouvir. Mas eu peço que você, então, para não esquecer do seu comentário, escreva ele e uns 15 minutos antes do nosso término, em cada uma dessas nossas sessões hoje, eu vou parar e nós vamos, então, dar esse espaço para comentários, perguntas e qualquer outra coisa, tá bom? Aí eu posso falar por um certo tempo e depois a gente pode fazer essa parte de comentários, perguntas, questões que você tiver. Tá bom assim? Então vamos fazer desta maneira. Mais uma vez, que bom que você está aqui conosco. É um prazer muito grande poder estar aqui. Abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus, capítulo 5. Nosso tema é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte. Eu sei que o Dumont está aí, não é o Sermão do Monte, não, né? É o Sermão do Monte. Né? Tá certo, Dumont? Tá certo, tá certo. Abre lá comigo em Mateus, capítulo 5. Nós vamos estudar os capítulos 5, 6 e 7. Dependendo do nosso tempo, nós vamos ajustando aí conforme nós vamos avançando. Eu vou começar hoje com o versículo 13. Eu vou deixar as bem-aventuranças para o domingo, dia 12. Tá? Vou fazer invertido. Nós vamos deixar as bem-aventuranças para o final. E vamos fazer no dia 12, os versículos, então, de 2 até o versículo 12. Hoje nós vamos começar com o versículo 13. Mas antes de entrar propriamente no texto, eu quero falar um pouquinho sobre este estudo, o Sermão do Monte. E eu vou dar um subtítulo para esse estudo: Uma Vida Totalmente Controlada por Deus. Uma vida totalmente controlada por Deus. Tá? Nós vamos falar bastante disso nesse nosso estudo. Jesus, então, aqui no versículo 1 do capítulo 5, Jesus sobe em um monte e ele se assenta para ensinar e os seus discípulos se aproximam dele. Então, Jesus sobe em um monte. É um monte comum. Nós não temos certeza de qual monte é esse
que Jesus sobe, mas não é um monte sagrado, não é? É um monte comum. Não é um monte nem perto de Jerusalém, mas há mais, vamos dizer, os estudos mais sérios com relação a isso colocam esse monte na Galileia, né? Onde Jesus está durante esse período, perto da cidade de Tiberíades. Só de curiosidade. Tá? Agora, Jesus, logo depois que ele profere este sermão, ele vai entrar na cidade de Cafarnaum. Então, provavelmente este monte ficasse ali próximo dessa região, né? De Cafarnaum, de Tiberíades. Interessante, ao começarmos esse nosso estudo, uma diferença bem marcante aqui. Jesus vai falar sobre algumas coisas novas que os judeus, os seus discípulos, não haviam ouvido ainda. Interessante, uma diferença entre a velha lei e a nova lei que Jesus já está começando a ensinar aqui, você começa notando aqui no Sermão do Monte. Interessante que quando a velha lei foi dada, Deus veio sobre o monte. Você se lembra disso? Lá na época de Moisés. Agora, o Senhor está subindo o monte. Uma diferença interessante aqui, né? Naquela época, na velha aliança, Deus falou com o povo através de trovões e relâmpagos. Agora, Jesus está falando com o povo com uma voz suave, uma voz gostosa de ser ouvida. Naquela época, na velha aliança, as pessoas foram ditas para manterem uma certa distância do monte. Você se lembra disso? Aqui, quando Jesus vai ensinar, elas são convidadas a se aproximarem de Jesus. Então, algumas diferenças interessantes, não é, entre a velha aliança e o que Jesus vai começar a ensinar agora. Uma mudança abençoada. E eu e você também somos convidados a nos aproximar e ouvir essas palavras de Jesus. O Sermão do Monte não é também um sermão no sentido tradicional de um sermão, pois ele trata de vários tópicos diferentes. Não é uma ideia só, mas são várias ideias diferentes dentro de um mesmo sermão. É como se fosse um resumo dos ensinamentos de Jesus. E é isso mesmo, não é? Se você entende muito bem o Sermão do Monte, é como se Jesus estivesse resumindo em 3 capítulos, 3 anos de ensino sobre o reino de Deus. O Sermão do Monte é uma descrição de uma vida que é totalmente controlada por Deus. E eu vou falar essa frase várias vezes no nosso estudo. Uma vida totalmente controlada por Deus. O Sermão do Monte é isso, não é? Uma vida totalmente controlada por Deus. Usando vários exemplos, usando algumas parábolas, usando algumas comparações, Jesus vai dar de uma maneira muito fácil, muito exata, o retrato de como deve ser o seu discípulo, a sua discípula. Não sei se a gente pode usar esse termo aí, né?
Acho que sim, né? Discípulo, discípula. Eu sei que a gente não fala presidente, presidenta, né? É presidente só, né? Não é nem estudante, nem estudanta. É só estudante, né? Então, discípulo, podemos falar aí tanto para os homens quanto para as mulheres. Jesus vai nos dizer como os seus discípulos devem viver uma vida totalmente controlada por Deus. Agora, como é que essa vida é possível? Nós vamos ver bastante coisas aqui nesses 3 capítulos que vamos olhar para as nossas vidas e vamos dizer: ah, é impossível fazer o que Jesus está nos pedindo aqui. Então, como é que uma vida assim é possível? Como é que nós podemos viver da maneira como Jesus está nos pedindo aqui no Sermão do Monte? Será que Jesus realmente espera que eu viva sem ira, sem desejos ruins, sem nunca agir com motivos impuros? Será que Jesus realmente espera isso de você e de mim? Depois de lermos o Sermão do Monte, a nossa primeira impressão é dizer: isso não pode ser feito. Isso é muito idealista. É algo impossível de ser feito. Mas ainda que nós pensemos dessa maneira, nós precisamos acreditar que podemos fazer o que Jesus está nos pedindo. Afinal de contas, ele não vai nos pedir algo que é impossível de ser feito. Interessante aqui que a gente tem que notar também é que o Sermão do Monte é dito a um grupo especial de pessoas, os seus discípulos, os discípulos de Jesus. O versículo 1 do capítulo 5 nos diz, né? Os seus discípulos se aproximaram para ouvir este sermão. E quando lemos o Sermão do Monte, talvez pela primeira vez, ou sem prestar muita atenção, podemos até pensar que Jesus está aqui dando conselhos que seriam bons para cristãos e para não cristãos. Mas a verdade aqui no Sermão do Monte é que Jesus está falando com pessoas que não somente já acreditavam nele, como também estavam comprometidas em obedecê-lo. Jesus está falando com seus discípulos. Ele não está falando com qualquer grupo de pessoas, não. Ele está falando com pessoas que já estão comprometidas em obedecê-lo. Então, o propósito do Sermão do Monte não é de converter não cristãos. Não é esse o propósito. O propósito era de mostrar como aqueles cristãos deveriam viver. Deu para entender bem isso? O Sermão do Monte não é para não cristãos. Muitas vezes a gente lê isso aqui e acha que aqui tem uma lista do que precisamos fazer para nos tornar discípulos de Jesus. Não é isto. Aqui as pessoas já eram discípulos de Jesus. Jesus está dizendo como é que os seus discípulos devem viver a sua vida agora que se tornaram discípulos. Tem que ter uma vida totalmente controlada por Deus. As pessoas começavam a seguir Jesus e acreditar no que ele estava falando, porque acreditavam que ele era o Messias, o Filho de Deus. E Jesus vai, então, começar a ensinar
como é que uma vida de um discípulo de Jesus deve ser. Como é que eu e você precisamos transformar nossas vidas e começarmos a agirmos. E Jesus vai nos dizer aqui de uma maneira muito clara o que você e eu temos que fazer. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que Jesus está falando para pessoas que já são discípulos, eu penso que o nosso entendimento do texto muda. Eu confesso para vocês que muitas vezes eu li esse texto nas minhas leituras, né, diárias, minhas leituras anuais da palavra de Deus, e eu não tinha o entendimento de que essas palavras são direcionadas para os seus discípulos. Não são para qualquer pessoa, não. São para aquelas pessoas que já são comprometidas em obedecer Jesus, você e eu. E quando nós entendemos isso, o entendimento do Sermão do Monte muda. O Sermão do Monte não é uma lista de regras que, se seguidas, fazem alguém um discípulo. Não é isso. Não é uma receita, mas é uma descrição do produto final. Agora que eu sou um discípulo de Jesus, o que é que Jesus espera da minha vida? Então, nós temos aqui uma descrição de uma vida totalmente controlada por Deus. Um novo estilo de vida. Uma vida que coloca Deus em primeiro lugar, em tudo. E é isso que nós vamos começar a ver, então, neste estudo do Sermão do Monte. Abre comigo, então, a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, e nós vamos começar a ver a partir do versículo 13. Vamos ver como é que nossas vidas devem ser, se forem realmente controladas por Deus. Olha comigo, então, Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16, o sal e a luz. Quem está com uma voz boa aí, pode ler esse texto para nós? Liga o seu microfone e leia esse texto para a gente aqui. Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. Por favor. Posso ler? Pode ler, por favor. Do 13 ao 16, né? Isso mesmo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se... Só um minutinho, deixa eu botar aqui mais claro, perdão. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz. E todos os que estão na casa, assim resplandeça a vós luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Muito obrigado. Então, o primeiro texto que nós encontramos aqui, como falamos no início, se você chegou um pouquinho depois do início, nós vamos pular a parte das bem-aventuranças e vamos fazer essa parte no final do nosso estudo, tá? Só no domingo, dia 12, nós vamos falar então sobre as bem-aventuranças. Vamos entrar direto no versículo 13. O sal e a luz. Jesus usa aqui nesse texto a figura do sal e da luz para mostrar o relacionamento entre os discípulos dele e o mundo. Com certeza você já leu isto, você já ouviu várias
mensagem sobre esse texto, é um texto bem conhecido de todos nós. O sal era muito valioso naquela época, muito mais valioso do que é para nós hoje. Eles não tinham refrigeração, geladeira, né? Como você e eu temos. Então, o sal era muito valioso, usado como um preservante de alimentos e também como um tempero, como nós usamos hoje. Os gregos chamavam o sal de divino. Divino era o termo que os gregos davam para o sal. Os romanos diziam: não existe nada mais útil do que o sol e o sal. Mas se o sal perdesse o seu sabor, ele não tinha muita utilidade. O discípulo de Jesus tem o seu valor no mundo, mas se ele não está fazendo efeito neste mundo, porque ele está rejeitando o controle de Deus na sua vida, ele é tão inútil quanto um sal sem sabor. E aqui tem um aviso para você e para mim, não é? O discípulo de Jesus precisa ser útil naquilo que ele foi chamado a fazer. Se o discípulo de Jesus está sendo inútil, ele é como um sal que perde o seu valor. Não vai servir para muita coisa, não. Vamos falar um pouquinho sobre alguns usos do sal. Talvez você tenha alguns usos que eu não coloquei aqui, mas esses usos do sal nos ajudam a entender a nossa utilidade como discípulos de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre esses usos. Tem um uso do sal que é de tempero, não é? E esse aí é um uso gostoso do sal. Comida sem sal é, na maioria das vezes, muito ruim. Você se acostuma com a comida sem sal, né? Mas o sal, colocando um pouquinho de sal, muda completamente o sabor da comida. O cristianismo é assim. O cristianismo é para a vida o que o sal é para a comida. Traz sabor. O cristianismo traz sabor à vida, traz sentido para a vida das pessoas. Interessante que no livro de Atos, quando a igreja começa, no capítulo 2, o texto diz que os novos discípulos, né, os cristãos, influenciaram muitas pessoas de uma maneira positiva, exatamente sendo um sal, não é? Fazendo a sua função. Então, uma das funções do sal, fácil da gente entender, é temperar. Uma segunda função do sal é a de preservar, de conservar. Ele retarda a corrupção do mundo. Assim como quando você salga uma carne, você retarda a sua corrupção. O sal no mundo, você e eu, como discípulos, nós temos essa função também. Além de temperar, de dar sabor, a função de retardar a corrupção do mundo, não é? Interessante que o sal só é usado neste sentido quando a comida não está podre. Não adianta você colocar sal numa comida para impedir a sua podridão se ela já está podre. Ela funciona, né, o sal, antes da comida estar podre. Então, você e eu, como discípulos de Jesus, sendo sal, a nossa função tem sentido antes
que as pessoas comecem a apodrecer, a se corromper. Por isso que a nossa função é tão importante neste mundo ruim em que nós vivemos. Quando aplicamos o sal de uma maneira correta, impede que a sociedade, que este mundo se corrompa. Terceira função do sal é de criar sede. Criar sede. Interessante isso, porque nas regiões onde existe um deserto, nas regiões por onde Jesus andava, muitas vezes, pelo deserto, se um viajante estivesse andando pelo deserto e ele não bebesse água, e uma devida quantidade de água, ele sofreria desidratação e ele morreria por falta de água. Uma parte essencial da bagagem desses viajantes pelo deserto era um saco de sal, exatamente para que o viajante se lembrasse de comer um pouquinho de sal, e quando ele comesse o sal, ele iria sentir sede. E aí ele então iria se hidratar. Então o sal era muito usado no sentido de criar sede. Até mesmo hoje, quando você tem gado, você vê pelotas de sal aonde o gado vai comer, porque o gado vai lamber aquele sal e o gado vai se lembrar, opa, eu preciso tomar água. Vai criar sede. Essa é a mesma ideia do sal. A nossa função como discípulos de Jesus é de despertar nas pessoas uma sede para conhecer Jesus. Precisamos lembrar que existem muitas pessoas que estão morrendo porque não estão bebendo da água da vida, da água que Jesus oferece. Então, uma outra função do sal é de criar sede. E a quarta função que eu notei aqui é no sentido de purificação. Purificar, né? Sem dúvida, o sal era ligado à purificação naquela época. Você se lembra que eu falei sobre os romanos? Os romanos ensinavam que o sal era a coisa mais pura que existia, porque vinha de outras duas coisas puras, o sol e o mar. Então, o sal era algo de extrema pureza. O sal também era muito ligado aos sacrifícios do povo de Deus na velha lei, na lei de Moisés. E o discípulo de Jesus, você e eu, tem este alvo, através da pureza das nossas vidas, purificar este mundo que tem tanta sujeira. Talvez você pense num outro uso do sal, mas eu pensei nesses quatro, e a gente relaciona isso na nossa vida como discípulos de Jesus. Mas e se o sal vier a perder o sabor? Como Jesus fala aqui, né? Qual é a utilidade de um sal sem sabor? Nenhuma. Se o sal perde o sabor, ele fica contaminado, ele fica poluído e só serve para ser pisado, como um pó no meio daquelas ruas, naquelas estradas de terra. Não tem nenhuma função. Se eu e você, como discípulos de Jesus, não estamos cumprindo o nosso propósito, o nosso caminho está indo para o desastre. Se nós, como sal, não estamos
sendo usados como sal, Jesus está nos ensinando, olha, praticamente servimos para nada. Para nada. Então, existem algumas lições importantes aqui sobre o sal, não é? Ser sal é ser uma pessoa pura. Ser sal é ser uma pessoa que atua, que está no meio das outras pessoas, ajudando a descontaminar, trazendo sabor para as pessoas. Ser sal é criar sede nos outros, sede para tomar a água que Jesus oferece. E aqui no começo desse sermão, no começo dessa história de como termos a nossa vida totalmente controlada por Deus, Jesus começa com o sal, que era algo muito fácil das pessoas entenderem. E a pergunta para você e para mim é simples, não é? Como é que a nossa vida está? Nós estamos sendo sal, como Jesus deseja, ou eu não estou sendo um sal no meio dos outros? Pense um pouco nisso. Nesse mesmo texto, Jesus vai falar sobre a luz. E da mesma maneira que ele deu exemplo sobre o sal, ele vai falar sobre a luz. E não é muito difícil da gente entender também, não é? Os discípulos de Jesus precisam ser como luzes brilhantes na escuridão. Não somente ser diferentes do mundo, como noite e dia, mas também mostrar essa luz de Jesus às outras pessoas. Se nós estamos fazendo isso, se nós estamos mostrando Jesus sendo luz, nós estamos fazendo o que Jesus está nos pedindo. Da mesma forma como o sal, existem alguns usos da luz naquela época e que a gente pode traduzir para a nossa vida hoje. Por exemplo, o mais óbvio de todos, a luz é usada para iluminar, para dar brilho. Através das nossas boas obras, nós damos brilho e glorificamos o nosso Deus. É o que Jesus está dizendo aqui, não é? No versículo 16. Através do nosso brilho, nós estamos glorificando o nosso Pai. As casas naquela época, na região onde Jesus estava ensinando, eram muito escuras. Eu estou numa parte da minha casa agora aqui que tem muita claridade. Daqui a pouco eu vou ter até que fechar um pouquinho uma janela, porque senão, começa a vir a luz direto no meu rosto. Mas naquela época, as casas na Palestina eram muito escuras, com janelas muito pequenas. As candeias que nós lemos aqui, as lâmpadas, eram colocadas, então, em locais estratégicos, dentro das casas, para que trouxessem o máximo de iluminação. O cristianismo é algo que precisa ser visto. Eu não posso ser um discípulo de Jesus e não deixar com que as pessoas vejam a minha iluminação. Você já deve ter ouvido isso, eu já devo ter falado isso em outras áreas, em outras aulas, mas é impossível ser um cristão agente secreto, né? Não dá para ser um cristão 007. Só eu sei, ninguém mais sabe que eu sou cristão. Não pode. O cristão tem que ser visto, ele tem que iluminar, ele precisa brilhar aonde ele está. Interessante que o cristianismo, ele não pode parar dentro das paredes
do prédio da igreja. Não pode fazer isso. Ele se estende para fora. Ele não fica ali entre quatro paredes. E ele se estende para fora, na maneira como tratamos as outras pessoas. Ele se estende para fora, na maneira como servimos o nosso patrão no nosso emprego, aonde quer que seja, na maneira como dirigimos nosso carro, na maneira como usamos a nossa fala, na nossa linguagem diária, na literatura que nós lemos. O nosso brilho se estende fora das quatro paredes. Interessante que Jesus não fala aqui nesse texto, vocês são a luz da igreja. Mas ele fala, vocês são a luz do mundo. A nossa luz é para ser vista pelo mundo. Então, a primeira função da luz é de iluminar. Uma outra função é para guiar, para dar direção. Uma luz não só ilumina, mas ela também guia. Ela dissipa a escuridão em volta dela. Eu e você, como discípulos de Jesus, como luz nesse mundo, nós precisamos guiar outras pessoas até Jesus. Uma luz faz isso. Uma luz guia, direciona as pessoas para um caminho. E eu e você temos que fazer isto, não é? Uma luz mostra o caminho. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos mostrar o caminho para outras pessoas. Uma outra função da luz é de mostrar imperfeição. Imperfeição. Uma luz mostra o quanto imperfeito uma coisa é. Se você quiser ter certeza que algo está perfeito, você põe uma luz ali perto, não é? E a luz vai mostrar para você as imperfeições. Uma outra função da luz é de dar um aviso, como um farol. O farol, a sua luz, traz um aviso. Muitas vezes o discípulo de Jesus precisa dar este aviso sobre a perdição, sobre o inferno, sobre a não obediência à vontade de Deus. Então, a luz também é usada no sentido de dar um aviso. Interessante todas essas ideias de uso da luz. Tudo isso se refere à vida do discípulo. Essa vida que agora é totalmente controlada por Deus. A nossa vida deve produzir tudo isso na vida de outras pessoas. Lembra que nós não somos luz para a igreja, mas nós somos luz para o mundo. Uma luz glorifica a Deus através das suas obras. Uma luz mostra o caminho. Uma luz ilumina. Uma luz mostra as imperfeições. Uma luz dá um aviso. E Jesus começa este sermão com duas ilustrações muito fáceis de serem entendidas. Nós somos sal e nós somos luz. E a grande questão para você e para mim é nos perguntarmos: estamos realmente sendo sal? Estamos realmente sendo luz? Estamos fazendo o que Jesus está nos pedindo? Lembra que o Sermão do Monte não é algo que eu tenho que fazer para me tornar um discípulo de Jesus. Eu já me tornei um discípulo de Jesus.
E o Sermão do Monte vai me mostrar agora o que Deus espera de mim como seu discípulo. Ele espera que eu seja sal, que eu seja luz, que você seja sal, que você seja luz. É isso que Deus espera de você e de mim. Então, Jesus introduz o Sermão do Monte com duas ilustrações muito fáceis de serem entendidas pelo povo. E agora, começando no versículo 17, até o final do capítulo 5, até o final, até o versículo 48, Jesus vai entrar realmente aqui naquilo que ele quer mostrar para os seus discípulos. Já falamos sobre sal, já falamos sobre luz. E vou aproveitar que estamos falando sobre luz, vocês me dão 15 segundos e eu vou fechar essa janela aqui, porque a luz está começando a bater no meu rosto. Só um minutinho. Pronto, obrigado. Então, começando no versículo 17, Jesus vai entrar nesse novo padrão de vida. Eu e você, como discípulos de Jesus, se nós realmente temos a nossa vida totalmente controlada por Deus, nós precisamos ter um novo padrão de vida. O discípulo de Jesus não é mais como ele era antes. Agora não, agora nós mudamos a nossa vida. E Jesus vai começar a entrar dentro da carne aqui deste sermão. E ele vai mostrar esse novo padrão de vida que ele deseja que você e eu, como seus discípulos, tenhamos. Então, vamos começar a ver esse texto. Alguém pode ler para a gente do 17 até o 20? Por favor, liga o seu microfone, leia para a gente do 17 ao 20. Por favor. Vou ler. Lerei. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Muito obrigado. Jesus aqui, então, no versículo 17, ele começa dizendo, olha, eu não vim abolir a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Esse trecho aqui, dos versículos 17 até o 20, para muitos, é a parte mais difícil do Sermão do Monte, de se entender do Sermão do Monte. Será que a velha lei ainda está em vigor? É isso que Jesus está dizendo aqui, quando ele fala que não veio abolir a lei, mas sim veio para cumpri-la? Ou será que Jesus colocou uma outra coisa no lugar da velha aliança? De que maneira Jesus cumpriu a lei?
São perguntas boas e perguntas que muitas pessoas brigam para tentar entender. Para muitas pessoas, essa parte do Sermão do Monte é uma das mais difíceis de se entender. A chave, creio eu, para todas essas perguntas está no versículo 20, no finzinho desse texto que foi lido, onde Jesus fala de uma justiça superior, uma justiça que depende do nosso coração, uma justiça muito superior à dos fariseus e dos escribas, dos mestres da lei. Jesus cumpriu a lei, mostrando como esta lei se aplicava ao coração para o qual a lei foi direcionada. E nós vamos falar um pouquinho dessa introdução aqui, nessa parte agora. Alguns líderes religiosos, tanto antigos como atuais, hoje em dia, têm usado esta passagem que acabamos de ler para ensinar que a lei e os profetas nunca seriam abolidos, que eles estariam em vigor para sempre, até o fim dos tempos. Será que é isso mesmo que Jesus está querendo dizer aqui? Muitos ensinam que sim. Mas um estudo bem cuidadoso das palavras de Jesus vai nos mostrar que essa conclusão não está certa. Essa conclusão está errada. É verdade que Jesus não veio abolir a lei, e sim cumprir. Ele está dizendo isso no texto. Cumprir, porém, não significa que a lei vigoraria até o fim dos tempos. E que hoje nós precisamos estar debaixo da lei. Vou repetir isso. Cumprir não significa que a lei vigoraria até o fim dos tempos e que hoje nós precisaríamos estar debaixo da lei. Então, o que será que Jesus quis dizer? Com não vim abolir, mas vim cumprir. Aí é que está a grande briga de vários líderes religiosos, inclusive hoje, que ensinam que eu e você ainda estamos debaixo da velha lei. O que será que Jesus quis dizer com isso? Deixa eu dar esse tipo de ilustração e ver se isso ajuda você. Ajudou a mim, quando alguém me deu essa mesma ilustração para explicar o que Jesus está querendo dizer aqui. E a ilustração é essa. Vamos pensar que existem duas pessoas que entram em um contrato. Tem o fulano A com o fulano B. E eles entram em um contrato. Eles estão debaixo de uma obrigação para cumprir o contrato e fazer tudo aquilo que o contrato determina, certo? Então, o fulano A e o fulano B têm um contrato e eles estão obrigados a cumprir tudo aquilo que o contrato determina. Não podem destruir o contrato. Não podem. Agora, quando o contrato é cumprido, ele não é mais uma obrigação. Não é difícil a gente entender isso, não é? Quando você cumpre o contrato, ele não se torna mais uma exigência, uma obrigação. Ele serviu o seu propósito e automaticamente ele se torna nulo depois que o contrato é cumprido. Mas se o contrato fosse destruído,
ele não cumpriria o seu propósito. Não pode destruir um contrato no meio do seu tempo de validade. Mas assim que ele é cumprido, ele não serve mais, porque ele já realizou o seu propósito. E é assim com a lei e com os profetas. Jesus veio para cumprir o acordo que havia sido feito, e não para destruir. Jesus não veio destruir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E pelo seu cumprimento da lei e dos profetas, agora não existe mais uma obrigação, uma necessidade de termos esse acordo, de termos esse contrato, porque ele já foi cumprido. Não existe mais uma necessidade deles estarem em vigor. Isso já foi cumprido. E eles terminaram quando Jesus os cumpriu, pregando-os na cruz. E você conhece as passagens, não é? Tanto em Colossenses quanto em Efésios, que nos ajudam a entender que quando Jesus morreu na cruz, ele pregou toda a lei com ele na cruz. Nós não estamos no Evangelho de João, nós estamos aqui em Mateus. Mas se você se lembra, eu vou abrir aqui, se você se lembra o que o evangelista João nos ensina, lá no capítulo 19, no versículo 30, quando Jesus morreu na cruz, João fala o seguinte: Jesus disse, está consumado. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui, quando ele morreu na cruz, cravando com ele toda a lei, Jesus está dizendo, está cumprido. Está consumado é a mesma coisa de dizer está cumprido. Então, quando Jesus morreu na cruz, aquele contrato foi totalmente cumprido. E não tem mais nenhuma razão dele estar em vigor. Quando o contrato é cumprido, ele não está em vigor mais. Pensa num contrato que você faz, por exemplo. Vamos supor que você fez um contrato com o banco e você emprestou uma certa quantidade de dinheiro. Você está embaixo desse contrato até você cumprir o contrato. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Cumpriu o contrato, você entende muito bem que o contrato não tem validade mais, né? O banco provavelmente gostaria de estender esse contrato com você, mas você não tem mais responsabilidade de estar debaixo desse contrato. Ele já foi cumprido. Mesma coisa aqui, não é? Jesus cumpriu a lei, pregando-a na cruz. Interessante isso, não é? Quando Jesus começa a dizer, e nós vamos ver vários exemplos aqui no capítulo 5, de Jesus dizendo, olha, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. E ele fez isso mesmo. Ele não veio para destruir a lei enquanto ele estava vivo. A lei estava em vigor, mas ele veio para cumprir a lei. E no livro de Gálatas, nós entendemos, não é, que o propósito da velha aliança foi de levar as pessoas até Jesus, como um professor substituto. Não sei quantas pessoas tem aqui hoje que são professores ou professoras, mas vamos supor que você é uma professora ou um professor
e por alguma razão você ficou doente e você tem que ficar afastado ou afastada por algum tempo, e a escola vai contratar um professor substituto. Quando você recupera a sua saúde, você volta para a escola e aquele professor ou professora substituto não tem mais função. Não é? Você agora chegou, o professor é você. Aquele era um substituto. É o mesmo exemplo da lei com Jesus. A lei foi um professor substituto, até chegar o professor verdadeiro, Jesus, que está trazendo uma nova aliança, uma nova lei para você e para mim. Um outro exemplo é alguém que está perdido, e eu posso me identificar muito bem com esse exemplo. Eu, infelizmente, não entrei na fila quando Deus estava dando os seus dons para as pessoas. Eu perdi a fila da direção. Então, eu me perco muito facilmente, não tenho senso de direção nenhuma. Então, eu me identifiquei com esse exemplo aqui. Alguém que está perdido numa cidade, e ele encontra com um guarda. E o guarda, então, vai levar esta pessoa até o seu destino. Quando essa pessoa chega no seu destino, ela não precisa mais do guarda, não é? O guarda já fez a função dele, já levou essa pessoa até o seu destino. A velha aliança é isto. Ela levou as pessoas até o seu destino, até Jesus. Quando Jesus veio, a velha aliança perdeu o seu valor. Quando ele morreu na cruz, ela foi então abolida, ela foi totalmente cumprida. E é isso que entendemos aqui no começo do Sermão do Monte. Qual foi o propósito da velha lei? Nós já sabemos e já falamos bastante sobre isso, não é? O propósito foi de levar as pessoas até Jesus. E esse primeiro texto aqui do Sermão do Monte nos ensina que Jesus não veio remendar a lei. Jesus não veio remendar os profetas, mas sim ele veio cumprir a lei e os profetas. E neste momento, ele já está começando a ensinar aos seus discípulos uma nova aliança, uma nova lei. Lembra que o profeta Jeremias disse que essa nova aliança seria escrita no coração e na mente das pessoas? Jesus aqui está dizendo no versículo 20, né? Olha, essa nova lei que eu estou trazendo é muito superior à justiça dos fariseus e dos mestres da lei. É uma lei que vai ser escrita no seu coração e na sua mente. E é debaixo desta nova aliança que eu e você estamos, os discípulos de Jesus. A partir do versículo 21, nós vamos entender, com essa prévia que fizemos agora, o que Jesus está realmente querendo dizer. Quando ele fala muitas vezes, vocês ouviram o que foi dito, mas eu vou dizer o seguinte, não é? Então, olha, vocês ouviram o que a lei dizia, e vocês ouviram o que os fariseus e os mestres da lei interpretam sobre esta lei, que muitas vezes não era a verdade. Mas eu vou dizer, eu quero mostrar para vocês, Jesus está dizendo, algo muito superior ao que os fariseus e os mestres da lei estão ensinando. Eu quero mostrar para vocês, Jesus está dizendo, o que uma vida
totalmente controlada por Deus é? Qual é o resultado de uma vida totalmente controlada por Deus? Se nós somos discípulos de Jesus, o que é que nós precisamos apresentar como frutos, como sal e como luz? E em todos esses pontos que nós vamos estudar juntos, eu quero que você faça a pergunta para você mesmo. Eu vou fazer para mim. Você faz a pergunta para você mesmo. Como é que mostra que você está sendo totalmente controlada ou controlado por Deus? Esse texto que nós vamos estudar é fácil para você fazer ou é difícil para você fazer? Dependendo da sua resposta, você vai poder ter uma boa ideia se a sua vida está sendo totalmente controlada por Deus ou se você continua controlando a sua vida. Vai ser diferente para cada um de nós, com certeza. Algumas áreas vão ser mais fáceis do que outras. Mas o ponto aqui do Sermão do Monte que nós precisamos entender é que Jesus está falando com seus discípulos. Não está falando com qualquer pessoa, não. Ele está falando com você e comigo, que já demonstramos, que já decidimos que vamos ser obedientes a Jesus. Então, como deve ser a nossa vida? Se a minha vida é totalmente controlada por Deus, vai ser da maneira como Jesus vai passar a ensinar. Se temos dificuldade com um desses pontos, ou mais de um, então nossa vida não está sendo totalmente controlada por Deus ainda. E precisa ser, né? Nós estamos aqui numa fase de crescimento, de amadurecimento espiritual. E precisamos chegar ao ponto que o Sermão do Monte nos ensina. A partir do versículo 21 e até o final do capítulo 5, até o versículo 48, eu entendo ser uma das mais importantes sessões do ensinamento de Jesus. Lógico que todo o ensinamento de Jesus é importante. E não sei se a gente consegue qualificar, né? Qual que é mais importante do que o outro. Provavelmente não. Todos são importantes. Mas esse trecho aqui, começando no versículo 21 e indo até o final do capítulo 5, para mim é uma das mais importantes sessões do ensinamento de Jesus. Jesus fala aqui com uma autoridade que nenhum outro homem falou. Jesus vai dar o seu ensinamento. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu vou dizer para vocês. Jesus está ensinando com autoridade. É aquela autoridade que vemos lá no Evangelho de Marcos, lembra? Né? As pessoas ouviam Jesus e elas ficavam abismadas, maravilhadas que Jesus ensinava com autoridade. E no final do Sermão do Monte, vai lá para o final do capítulo 7, vamos adiantar um pouquinho aqui. Ó. No final do Sermão do Monte, o evangelista Mateus tem a mesma conclusão. Olha os versículos 28 e 29 do capítulo 7. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, acabou de proferir o Sermão do Monte, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade
e não como os mestres da lei. Jesus vai ensinar de uma maneira diferente. O povo não estava acostumado com esse tipo de ensino. Alguém com autoridade. Interessante que os judeus, os discípulos de Jesus aqui, por enquanto, são só judeus. Os discípulos de Jesus, eles tinham muito respeito para com a lei, com certeza, né? Eles queriam seguir a lei que Deus deu através de Moisés. Para um judeu obediente, não existia nada mais importante do que seguir os mandamentos de Deus. Isso era o mais importante na vida de um judeu. E deve ter sido bem chocante para aqueles discípulos de Jesus ouvirem Jesus falar palavras como estas que nós vamos estudar hoje, aqui no capítulo 5. Jesus repete 5 vezes, nesse texto agora, até o final do capítulo 5, Jesus repete 5 dos mandamentos que o judeu sabia de cor e dá um significado novo, mais profundo para cada um destes mandamentos. Olha como um exemplo aqui o versículo 21 do capítulo 5. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Isso é o mandamento que eles tinham ouvido, e o judeu seguia isso à risca. Olha o versículo 27, segundo exemplo. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Olha o versículo 33, terceiro exemplo. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Quarto exemplo, versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. E o quinto exemplo, versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Deve ter sido muito chocante para os discípulos de Jesus ouvirem Jesus dando o mandamento que eles conheciam e dizendo: mas eu vou ensinar assim. Não deve ter sido fácil para eles ouvirem essas palavras. A lei dizia que era errado matar. A lei condenava o adultério. Jesus aqui vai condenar o desejo. A lei dizia que se alguém fizesse uma promessa colocando o nome de Deus, essa promessa era inquebrável. E Jesus vai ensinar de uma maneira diferente. A lei dizia olho por olho, dente por dente. Mas Jesus vai ensinar a vencer o mal com o bem. Ninguém havia escutado um ensinamento como esse que Jesus vai dar. Certamente, uma das duas deveria ser verdade. Ou Jesus estava completamente fora de si, quando ele começa a ensinar isso, ou ele era único. Ou Jesus era megalomaníaco, ou ele era realmente o Filho de Deus. Não dá para ter outra conclusão. Porque Jesus vai ensinar algo que ninguém havia ensinado antes. Muito diferente dos fariseus e dos mestres da lei. Quando a lei condenava quem matava, Jesus vai dizer: olha, a ira
que pode levar alguém a matar, já está errado. Não é só o fato de você matar alguém. O desejo já está errado. Quando a lei dizia olho por olho, dente por dente, Jesus vai ensinar diferente. Quando a lei falava, olha, amem os seus próximos mais do que os seus inimigos. E Jesus vai dizer que nós devemos amar os nossos inimigos. Ensinamentos completamente diferentes do que eles estavam acostumados a ouvir. Jesus aqui não está preocupado somente com a nossa conduta. A diferença é esta, eu entendo aqui. Ele está preocupado com a origem da nossa conduta. Para Jesus, é muito mais importante a origem daquilo que eu estou fazendo ou pensando do que o que eu estou fazendo ou pensando. Para o fariseu e para o mestre da lei, a conduta estava errada. Jesus não vai se preocupar tanto com a conduta, quanto ele se preocupa com a origem da nossa conduta. Pode ser, e eu espero, né? Eu espero que a sua resposta seja como a minha. Pode ser que nós nunca vamos matar alguém. Pode ser que nós nunca vamos cometer adultério. Mas quem é que pode dizer que nunca teve o desejo pecaminoso? Jesus está preocupado com a origem da nossa conduta. Se eu e você, como seus discípulos, se nós realmente queremos hoje ter nossas vidas totalmente controladas por Deus, nós temos que dar o nosso coração para Deus. Jesus está preocupado com a origem, o nosso coração, muito mais do que a nossa conduta. Se nós não entregamos o nosso coração totalmente para Deus, nós vamos ter um tipo de justiça somente exterior, como o fariseu e o mestre da lei tinham. Mas Jesus veio trazer uma justiça muito maior, né? Uma justiça do coração, uma justiça interior. Um pouco mais tarde, no capítulo 7, Jesus vai dizer: toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz maus frutos. Quando o nosso coração é bom, a nossa vida vai estar certa diante de Deus. E aí, esta justiça superior vai começar a aparecer. Nós vamos entrar agora, são 4h25, vamos falar mais uns 15 minutos, e aí eu vou fazer uma pausa para perguntas, para comentários. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, falar dessa primeira, antes da gente fazer um intervalo. Jesus vai começar agora, a partir do versículo 21, a mostrar como é a vida de um discípulo que tem a sua vida totalmente controlada por Deus. E o primeiro ensinamento, dos versículos 21 ao 26, ele vai falar sobre ira. Ira. E eu quero intitular essa parte aqui do nosso estudo da ira proibida. A ira proibida. Jesus vai mostrar nesse texto que nós precisamos mudar o nosso interior. Lembra que Jesus está muito mais preocupado com a origem da conduta do que com a conduta. Com certeza, a conduta
deve ser certa. Mas se a origem já está errada, nem precisa fazer a conduta errada. Já está errado. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esta ira proibida. Alguém leia para nós do 21 ao 26, por favor. Vamos começar com esse ponto aqui. 21 a 26. Lembra de ligar seu microfone? E quem tiver alguma voz boa aí, pode ler para a gente, por favor. Fazer a leitura. Pois não. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Então, entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Amém? Obrigado, Giovanni. Então, a ira proibida. Vamos, então, ver essas 5 áreas que Jesus vai mostrar se eu e você estamos com nossas vidas totalmente controladas por Deus. Eu acho que aqui é um termômetro, né? Onde nós vamos poder olhar no espelho e verificarmos como é que nós realmente estamos. A primeira é sobre esta ira proibida. Aqui nós encontramos, então, o primeiro exemplo deste novo padrão de vida. Se somos discípulos de Jesus, precisamos ter um novo padrão de vida. E aqui é o primeiro exemplo. A lei dizia: não matarás. Êxodo capítulo 20, lembra? Os 10 mandamentos. Não matarás. Mas Jesus vai dizer que a ira contra um irmão já é proibido. Não precisa chegar ao ponto de matar. Logicamente que matar é errado. A conduta, né? Mas Jesus está preocupado com a origem da conduta. A ira que leva a isto já é proibida nesta nova vida, neste novo padrão de vida. E existe aqui nesse texto, nos versículos 21 até o 22, existe aqui, eu entendo que existe uma graduação de ira. E existe também uma graduação de castigo. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui juntos. Em primeiro lugar, existe um homem ou uma mulher que está irado contra uma outra pessoa, contra o seu irmão ou contra a sua irmã. Não é aquela ira que vem rapidamente e passa rapidamente. Lembra, numa outra vez, o ensinamento é: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, existe um tipo de ira que é permitida, vamos dizer assim. Mas esta aqui que Jesus vai falar, não é aquela ira que vem rapidamente e rapidamente passa. A ideia aqui
é daquela ira que alguém tem já há algum tempo, um longo tempo, e não deixa essa ira morrer por nada. É algo que a pessoa está acumulando. Já faz um bom tempo contra uma outra pessoa. Esse tipo de ira, Jesus está dizendo, está sujeita a julgamento. Esse tipo de ira vai ter um julgamento. E este julgamento, naquela época, vamos entender aqui, né, o contexto do que Jesus está dizendo e depois a gente aplica para nós. Naquela época, este julgamento deste tipo de ira que alguém tinha contra uma outra pessoa por um longo tempo era feita no próprio vilarejo, na própria cidadezinha local. Este julgamento era composto dos anciãos daquela cidade ou daquele vilarejo e variava entre 3 a 7, dependendo do tamanho. Então, existia um grupo de pessoas mais velhas nos vilarejos que tinham a responsabilidade de julgamento. Esse tipo de ira, aquela ira que já se prolonga por um tempo maior de uma pessoa contra a outra, era então julgada por esse grupo de anciãos. Jesus aqui está condenando este tipo de ira. Aquela ira que não esquece, aquela ira que recusa a ter paz com a outra pessoa, aquela ira que procura vingança. Se eu e você queremos obedecer Jesus, se somos discípulos, temos um novo padrão de vida. A ira tem que ser banida da nossa vida. Tem que ser. É um aviso que Jesus está dando aqui que nós precisamos lembrar. Ninguém que se diz discípulo de Jesus pode explodir, perder a sua paciência por qualquer coisa. Não é fácil isso que nós estamos falando, não é? Não é fácil. Mas é um termômetro para avaliarmos se nossas vidas estão sendo totalmente controladas por Deus ou por nós mesmos. Existe um tipo de ira que não passa. Aquela ira que você tem contra alguém e você não perdoa. Você não quer promover a paz. Jesus está dizendo, olha, não é só o ato, mas é aquilo que está no seu coração, que já é proibido. Em segundo lugar, Jesus fala sobre um outro tipo de ira. Aquela ira que insulta. Não é só dentro do seu coração agora, como esta primeira, que fala se alguém se irar contra seu irmão, está sujeito a julgamento. Essa foi a primeira. Tem a segunda, que é aquela ira que insulta as outras pessoas com palavras. É uma ira no coração e no falar. E Jesus está dizendo que a ira no coração e a ira nas suas palavras são igualmente proibidas. Se alguém chamar o seu irmão racá, usa esse termo aqui no texto, né? Vai ser levado ao tribunal.
Não é mais aquele julgamento no vilarejo, é uma graduação diferente agora de castigo. Se alguém chama o seu irmão racá, vai ser levado ao tribunal. Racá é uma palavra quase sem tradução na nossa língua, no português, porque descreve um tom de voz mais do que qualquer outra coisa. É quase que impossível de traduzir. É mais o seu tom de voz. E é muito fácil da outra pessoa perceber se o nosso tom de voz é um tom agressivo ou não, né? É um tom irado ou não. Racá quer dizer muito mais um tom de voz. É ser agressivo com palavras. É aquela ira que insulta o seu irmão. É chamar o seu irmão de tolo. Vou usar uma palavra que eu não gosto de usar, mas está aqui no texto. Chamar o seu irmão de idiota, de tolo. É aquele insulto com palavras. É um linguajar de alguém que despreza o outro. Esse tipo de ira vai receber um julgamento mais severo. Está sujeito ao tribunal. E aqui o judeu entendia muito bem o que era esse tribunal, era o Sinédrio, a Suprema Corte dos Judeus, né? O STF aí dos judeus. O Sinédrio não era mais aquele julgamento pelos anciãos do vilarejo. Esse tipo de ira vai receber um julgamento mais severo, vai ser julgado pelo Sinédrio. Jesus está dizendo que se o primeiro tipo de ira já é ruim, este segundo é muito pior. O pecado do desprezo, do insulto, é horrível. Nós não podemos ser assim. Agora, com discípulos de Jesus, nós temos um novo padrão de vida. Não podemos viver desta maneira. Jesus está dizendo, esse tipo de ira é proibida. Agora, tem um terceiro tipo aqui, né? Tem uma graduação aqui de ira. Jesus continua falando no versículo 22, qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Em terceiro lugar, Jesus continua falando sobre aquela ira que insulta com palavras, mas desta vez ele usa o termo louco, que talvez na nossa tradução não dê o significado exato do que louco quer dizer aqui, né? A palavra aqui, louco, é mais no sentido moral, é mais no sentido de falar algo do seu irmão contra a sua moralidade. É neste sentido esse tipo de insulto com palavras, um pouco pior, né? Uma graduação pior. É aquele tipo de chamar alguém que vive uma vida imoral, é dizer que aquele irmão vive desta maneira. Era dizer que aquela pessoa não tinha caráter. Seria como se tirasse a sua reputação e catalogá-lo como alguém imoral. Algo bem grave. Jesus está dizendo aqui que alguém que destrói o nome e alguém que destrói a reputação do seu irmão está sujeito ao mais severo castigo, o fogo do inferno.
Olha o que Jesus está ensinando aqui. O judeu ouvia, não matarás. Jesus está dizendo, olha, é muito antes disso. Eu não estou preocupado tanto com a sua conduta, Jesus está dizendo, mas eu estou preocupado com a origem da sua conduta. A ira proibida. Aquela ira que nós temos guardada, não pode ter mais. É um novo padrão de vida. Aquela ira que insulta os outros com palavras, não pode ter mais. É um novo padrão de vida. Aquela ira que tira a reputação, que destrói o nome de um outro irmão, não pode ter mais. É um novo padrão de vida. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, acredito que é isso. Antigamente, os homens condenavam o homicídio. E certamente o homicídio é errado. Mas eu digo a vocês que não somente as ações exteriores de um homem estão sob julgamento, mas os pensamentos mais interiores de um homem também estão sob um julgamento. A ira que não acaba é ruim. O falar de desprezo é pior. E o falar que destrói o bom nome e o caráter é o pior de todos. Esse tipo de pessoa talvez nunca vá cometer um homicídio, mas no seu coração já é um homicida. É um novo padrão de vida. Não é fácil isso que Jesus está dizendo. Mas é um bom termômetro para você e para mim, para avaliarmos a nossa vida. Quem controla a nossa vida? É Deus ou somos nós? Se nós estamos conseguindo fazer o que Jesus está dizendo, é Deus. Se é difícil, é porque nós ainda controlamos nossa vida. E o verdadeiro discípulo de Jesus tem a sua vida controlada por Deus.